E agora a gente vai trazer uma reportagem sobre o caso do jogador Pedro Severino. Ele foi transferido para o quarto depois de ficar 19 dias na UTI. O Pedro, que está internado desde o dia 6 de março no hospital da Unimed aqui em Ribeirão Preto, se apresentou melhora no quadro clínico e foi transferido então da UTI para um quarto ontem à noite. O jogador sofreu um acidente na rodovia Anhanguera, perto de Americana. Ele foi levado para um hospital da cidade e chegou a ter morte cerebral declarada. O boletim médico informa que o jogador do Bragantino, Pedro Severino, foi transferido da UTI para um quarto, onde continua o tratamento. Este médico, neurocirurgião do HC, vem acompanhando as informações sobre o caso e afirma que a transferência é uma boa notícia. É um ponto positivo, que, sem dúvida alguma, ele passou a não depender mais de condutas e da própria infraestrutura da unidade de terapia intensiva. Então ele segue para o quarto, isso, para que a gente separe bem as coisas, ele deve ter tido uma boa recuperação clínica, sem a dependência mais, por exemplo, do respirador, da máquina que ajuda a respirar. E aí os intensivistas, nesse momento, eles entenderam que ele poderia seguir para o quarto, que é uma evolução do ponto de vista médico. Você sair da UTI para o quarto é, sem dúvida alguma, uma resposta positiva. O boletim informa ainda que o jogador permaneceu por 19 dias consecutivos sob cuidados de médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar. Apesar da boa notícia, a equipe médica tem tratado o assunto com cautela. É que o quadro neurológico de Pedro Severino ainda requer cuidados intensivos. Além disso, a transferência dele da UTI para um quarto não significa que o paciente esteja fora de risco. Estando no ambiente hospitalar, o risco ele existe. Esse passo para a enfermaria significa que ele não tem mais a necessidade, neste momento, de cuidados de UTI. Mas só a evolução dia após dia vai dizer isso. Por exemplo, se ele tiver uma complicação, se ele tiver de repente uma piora, uma infecção pulmonar, que ele tem uma dificuldade respiratória, ele precisa voltar para a UTI. Então não é ainda um ponto ainda de dizer, não, ele foi para o quarto, está tudo bem. Sim, houve uma progressão, porque essa alta significa que ele, em algum momento, ele tem condições de ficar no quarto, mas ainda ele vai ter um período entre o quarto e a alta hospitalar de reabilitação, mas que nós, nesse momento, torcemos bastante para que ele só venha progredir daqui para frente. No dia 4 de março, o carro onde estavam os jogadores Pedro Severino e Pedro Castro bateu na traseira de um caminhão na rodovia Anhanguera, em Americana. O motorista do veículo admitiu à polícia que dormiu na direção. Os dois seguiam para um centro de treinamento em Atibaia. Pedro Castro teve ferimentos leves. Pedro Severino sofreu traumatismo craniano e foi atendido primeiro em um hospital de Americana. A equipe médica chegou a iniciar o protocolo de morte cerebral, mas voltou atrás após o jogador tossir durante a retirada de sedativos. Depois disso, Pedro foi transferido para o hospital de Ribeirão Preto. O médico explica que a evolução de quadros neurológicos como o de Pedro é possível se as partes preservadas do cérebro assumirem as funções da região comprometida. É o que a gente chama de neuroplasticidade neuronal, ou seja, quando outras partes do cérebro começam a retomar algum tipo de função. Mas, obviamente, isso depende muito da lesão que ele teve. Existem áreas do nosso cérebro que, infelizmente, a gente não tem uma recuperação total. Então, assim, o tipo de trauma que ele teve foi, trauma grave. Nesse momento, a gente espera que ele venha poder recuperar, ser o Pedro que a gente conhecia antes do trauma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o pé no chão e, nesse momento, a equipe de reabilitação, toda a parte do multidisciplinar está trabalhando para que a gente consiga recuperá-lo da melhor forma.
acho que a expectativa agora é a gente saber como é que ele vai se recuperar, que é um avanço, né? É uma história que a gente vem acompanhando assim, poxa, assustado todos os dias, né? E por outro lado, muito feliz, porque a situação que ele estava para que ele está é uma evolução grandíssima, é muito grande. E o que a gente espera ver agora é que ele consiga se recuperar, mas que ele não tenha sequelas, que é o mais importante de tudo. A gente vai continuar acompanhando, trazendo os detalhes para você aqui no nosso Cidade Alerta.